coisa que o Senhor falou comigo, foi uma semana atribulada, para mim também. Atribulada, podes falar? Estás a gravar? Foi uma semana difícil, tivemos visitas, como sabem, tivemos a minha esposa de cama, eu também com uma daquelas senhoras gripes, não é? Coisa, mas não mergulhei no Vale dos Lençóis, mantive-me em pé, servindo as visitas, para que a pastora pudesse descansar, não é? E está tudo bem, glória a Deus. E estamos aqui. Aleluia. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero falar de algo que para mim é muito próximo do meu coração, que é a pérola de grande valor. A pérola de grande valor. São parábolas que o Senhor contou na sua palavra, que uma parábola, o Senhor usou parábolas para explicar verdades espirituais, usando exemplos de cada dia, a fim de que nós pudéssemos compreender as parábolas. Mas eu acredito que desta vez eu quero aprofundar um pouco mais as parábolas, daquilo que as pessoas, das ilações que as pessoas tiram depois de lerem as parábolas. Vamos um bocadinho mais fundo, amém? Nessas parábolas. Então, as parábolas que o Senhor contou sobre os tempos que viriam. O Senhor tem parábolas sobre isso. Então, são 7 parábolas em Mateus 13, que Jesus deu aos seus discípulos para lhes dar uma imagem do que seria o mundo após a sua ressurreição. 7 parábolas. Então, nessas 7 parábolas, o tempo está dividido em 2 períodos de tempo. O primeiro tempo é a era da igreja, e no qual ainda hoje vivemos, ainda estamos na era da igreja. E o segundo tempo é o tempo da grande tribulação, o qual surgirá logo após terminar o tempo da era da igreja. Muito bem. 3 destas parábolas do Senhor descrevem a vida que os homens devem levar durante a era da igreja. Como devem viver e porquê e onde buscar forças. E o Senhor começa com a parábola do semeador, não é? Terreno fértil, bom coração, fiel a Deus. Depois passa para a parábola da semente da mostarda, né? A fé pequenininha, tamanho de semente de mostarda. E depois, também para mostrar os perigos, fala-nos da parábola do fermento, não é? E muito bem. São parábolas que nos explicam como a fé vem, como a fé cresce, amém? Como ela se fortalece a fim de dar bom fruto e o que devemos evitar em nossas vidas. O tema dessas 3 parábolas trata sobre o reino de Deus, e o Senhor nos mostra que o reino de Deus teve um início muito pequeno. Alguém que nasceu de uma manjedoura num estábulo, não é? Não num palácio cheio de ouro, não, manjedoura, não é? E o início pequeno, mas o reino foi aumentando, foi crescendo, foi aumentando à medida que o tempo ia passando, amém? Produzindo cada vez mais e maiores resultados. Muito bem, graças a Deus, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham à salvação. Ele tem os seus servos, tem as suas pessoas, os enviados por todo o mundo para pregarem o Evangelho, etc, etc. Muito bem. A seguir nós temos 3 parábolas, e estas 3 contam mais 2 parábolas que descrevem no fim dos tempos, descreve que os anjos vão fazer uma separação dos justos e dos maus, dos pecadores, dos que não quiseram nada com Deus, não é? E que os maus serão lançados na fornalha, não é? Ardente. Como diz lá em Mateus 13, versículo 50, as igrejas hoje não pregam sobre o inferno, nós temos que pregar sobre isso. Ai, está tudo bem, vai fazer fumo aí, sai fumaça aí
do culto, no louvor, fumos e cores. Prega a palavra. Amém? Prega a palavra de Deus, deixa de shows. E nós temos que pregar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Olha aí. Mateus 13:50. E os lançarão na fornalha acesa. Você quer que alguém seja lançado na fornalha acesa? Eu não quero. Amém? Ali haverá choro e ranger de dentes. As pessoas não querem nada com Deus. Pensam que vão dessa para melhor. Então, ao ligarmos as parábolas, essas parábolas sobre a era da igreja, com as parábolas sobre a grande tribulação que está para vir, nós verificamos nessas parábolas que existem duas parábolas, da qual nós iremos falar hoje, que se destacam devido ao amor sacrificial imensurável do Senhor Jesus. O preço que Ele pagou, dando a sua vida. Agora, eu acredito que essas duas parábolas são muito curtas. Às vezes nós queremos tirar relações de coisas, capítulos. São 2 versículos, são 2 parábolas. São muito curtas, mas são muito importantes. Uma dessas parábolas trata sobre o homem que encontrou um tesouro num campo, um tesouro escondido num campo. E a outra parábola sobre o homem que encontrou uma pérola de grande valor. E são especialmente significativas para nós hoje, porque elas providenciam conhecimento dos desígnios de Deus, dos planos de Deus para nós hoje e para o futuro. Para esses últimos dias, se você quiser. Então vamos lá, número 1. O tesouro escondido no campo. Vamos ver essa parábola. É um versículo. Mateus 13:44. Mateus 13:44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Aleluia. Nesta parábola, esse homem encontra um tesouro num campo. E, na verdade, ele torna a esconder o tesouro no campo. Não é? E ele vai e vende tudo quanto possuía para comprar aquele campo. Eu acredito que esse homem é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. E o tesouro que ele achou, esse tesouro é a nação de Israel. Agora vamos ver o que o Senhor está a dizer. O campo que ele comprou, dando tudo que tinha, incluindo a sua vida, tudo que tinha, não é? Deu a sua vida. O campo que ele comprou foi o mundo inteiro. As pessoas do mundo inteiro. E Jesus pagou pelos pecados do mundo inteiro, ou não? Ele morreu, deu a sua vida pelo mundo inteiro, a fim de que todos que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Amém? E, embora ele veio primeiramente para o seu povo, para Israel. Agora, nesta parábola, Israel é descrita como o tesouro escondido, amém? No mundo, ou naquele campo, no mundo. Ora, este tesouro é formado por muitas peças. Um tesouro é formado por muitas peças de pedras preciosas, não é? Vários tipos de pedras preciosas, por ouro, enfim. E por aí vai, diamantes, e rubis, e safiras, e esmeraldas, ágatas, etc. Muito bem. Segundo as Escrituras Sagradas, Deus mandou colocar no peito do sumo sacerdote, lá no deserto, no tabernáculo, um peitoral feito em ouro, etc, etc, várias cores, e colocar pedras preciosas nesse peitoral, ou não? Que representavam Israel, as 12 tribos de Israel, ou não? Ok? Em Êxodo 28, Deus é muito minucioso. Deus explica bem as coisas para Moisés, para que ele não fizesse de outra maneira. Nós temos que fazer as coisas conforme Ele quer e não como nós achamos que deve ser.
Essa é a diferença entre religião e termos convivência com Deus, relacionamento com Deus, não é? Então, uma pedra preciosa em representação de cada uma das 12 tribos de Israel no peito do sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que amar Israel. Estava lá para falar a Deus por Israel e falar a Israel por Deus, não é? Muito bem. Então, o Senhor entra em grande detalhe. Ele faz questão, nomeando cada uma das pedras e como elas devem ser colocadas em linha nesse peitoral. Ora, vamos ver. Êxodo 28, versículos 15 a 21. Êxodo 28, 15 a 21. Diz o Senhor para Moisés: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás. De ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, 1 palmo a sua largura. Ok? Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. 4 ordens de pedras. A ordem do sárdio, do topázio, do carbúnculo, será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ónix e jaspe. E eles serão guarnecidos de ouro nos seus engastes. E o 21. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada um com o seu nome, para as 12 tribos de Israel. Além de ter as pedras que representavam cada uma das tribos, ainda tinha lá o nome da tribo. Gravado, não é? E muito lindo. Ok. E este tesouro foi escondido 2 vezes. O Senhor achou, não é? Comprou o campo e tornou a esconder. Israel, a maior parte do tempo, teve escondido ou não? Por desobediência deles, foram espalhados por todo o mundo, deixou de existir, estiveram na Babilônia, etc, etc. Pronto. Gente dura a servir, não é? Ok. Agora, como nação, Israel começou na obscuridade, manifestou-se e tornou a voltar a ser escondido. Agora, o Senhor iniciou a nação de Israel. O Senhor iniciou a nação de Israel, encontrou um homem, Abraão, ao qual chamou para que saísse de entre os pagãos. Sai da tua casa e vai para a terra que eu tenho para ti. Terra de Canaã, o que é Israel hoje lá no Médio Oriente. Foi deste homem que começou essa raça natural e espiritual, cujo número hoje são como as estrelas do céu, como Deus tinha prometido. Estão espalhados, estão lá, tem uma nação, mas também estão espalhados por o mundo, não é? Gênesis 15, versículo 5. Estamos a falar sobre o tesouro escondido. Gênesis 15, versículo 5. Aí aqui Deus faz aliança com Gênesis, não Êxodo. Aliança com Abraão. E diz assim: então conduziu para fora e disse. Abraão estava assim triste, cabisbaixo. Ai, a vida é difícil. E Deus já está a fazer aqui: sai daqui para fora, mas sai da gruta, mano. Sai dessa coisa de estar negativo. Nada de bom me acontece. Olha para o céu. Olha aí. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua posteridade, a tua descendência. Muito bem. A promessa que o Senhor tinha feito começou a concretizar-se quando finalmente Abraão e Sara começaram verdadeiramente a confiar em Deus. Porque Abraão fez Abraão fez muitos erros, ou não? Inclusive entregou a esposa dele lá ao rei
E mentiu que era minha irmã, e não sei o quê, e a ver se safava, não é? Muita coisa. Mas quando ele fez aliança com Deus, Deus mudou o nome. Não mais Abraão, mas Abraão, não é? Ok. Então, quando Abraão e Sara finalmente começaram verdadeiramente a confiar em Deus, o Senhor cumpriu a promessa que lhes tinha feito. E nasceu-lhes Isaac, o filho. Abraão tinha 100 anos, Sarita tinha 90. Quando Deus disse que eles iam ter um filho, Sarinha lá na tenda riu-se. Eu tenho 90 anos, eu vou ter filho, eu. E Deus diz, por que te ris, Sara? Teu filho vai nascer, vais dar o nome Isaac, que quer dizer riso. Não é? Para te lembrares. Eu sou o Senhor. Muito bem. E assim nasceu Isaac, e através de Isaac veio Jacó, e por aí fora, e assim a nação começou a crescer, não é? Muito bem. O tesouro começou a formar-se. Ok. Depois Jacó, com os seus 12 filhos, cada um chefe ou pai de uma das 12 tribos de Israel. Assim foi. Foram para o Egito por causa da fome, 70 pessoas. E ao fim de 430 anos saíram do Egito, não mais 70 pessoas, mas 2,5 milhões de pessoas. Né? Que estiveram lá na escravidão, etc., do Egito, mas o Senhor os resgatou. Muito bem. Então, o povo foi aumentando, foi crescendo, Deus deu-lhes a sua terra prometida, etc., etc. O povo foi vivendo, os tempos foram passando, entretanto, nasce Jesus. Amém? Jesus nasce num pico de crescimento em números de habitantes em Israel. Mas quando Jesus nasce e chega a Israel, os israelitas, não o receberam. Não é? Não o aceitaram. Então, eles o rejeitaram, eles irritavam-se com ele, não queriam ouvir aquilo que ele tinha para lhes dizer. Hoje muita gente não quer ouvir o que Deus tem para dizer, não é? E até acabaram por pregá-lo numa cruz, não é? Para se verem livres deles. E mesmo sabendo que Jesus já os tinha avisado, olha, se vocês não me querem, eu vou para os gentios. Se vocês não me querem, eu vou para os gentios. Mateus 21, 43. Jesus diz o seguinte, Mateus 21, 43. Portanto vos digo, é Jesus a falar, que o reino de Deus vos será tirado a vocês, que não querem. Amém? E será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Vou para os gentios. Vou para aqueles que me querem. Não é? Então, aleluia. E assim, no dia de Pentecostes, sabemos a história, não é? Estavam aqueles 120 seguidores de Jesus reunidos lá no cenáculo. Quando veio o Espírito Santo, caiu sobre eles, começaram a falar línguas, etc. Começaram a ter outra percepção, outro entendimento, outra revelação das coisas do Espírito de Deus, etc. E aí nasceu a Igreja de Cristo, não é? Dia de Pentecostes. Ou seja, Deus estava-se a virar para os gentios. E as pessoas saíram de Jerusalém e foram para esses países gentios a pregar o Evangelho, e mais povo gentio vinha a Cristo, ou não? Ok? Aleluia. E assim deu-se o início à era da igreja. E mais uma vez, ao longo da história, não era nem a primeira nem a última vez, Israel fica escondida. Acabou, só não fala mais, não se ouve falar de Israel. E os apóstolos vão e pregam a palavra. As boas novas é que Israel não será escondida para sempre. Ela começou-se a mostrar de novo, pela graça de Deus, em 1948, quando eles se tornaram independentes, não é? Lá reconhecido pelas Nações Unidas, etc. E ela está-se a manifestar cada vez mais, não é? Deus está a fazer algo com aquele povo. E
após o Senhor arrebatar a igreja, então será o auge para Israel. Nesses 7 anos de tribulação, o tempo da tribulação, Deus vai tornar a usar Israel, como usou a sua igreja, vai usar Israel para fazer a sua obra na terra. Porque a igreja já está lá em cima com o Senhor, não é? Ok. E Jesus diz o seguinte, olhando para isso, em Lucas 21, 24, o Senhor diz o seguinte, Lucas 21, 24, falando dos judeus em Jerusalém e em Israel, cairão a fio de espada, serão levados cativos para as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Foi o que tem acontecido, não é? Jerusalém tem sido pisada pelos gentios. Os gentios dizem, é nosso. Não, não é deles. Não é. Mas eles estão a pisar, eles estão lá, não é? Eu gosto mais de outra tradução, que é a King James, que diz que Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que passe o tempo de poderem agir assim. Vai chegar um momento e Deus diz, chega. Quando vai acontecer isso? Quando de novo Israel submergir do seu esconderijo. Ok. Virá o dia em que esse tesouro que está escondido no campo será de novo revelado para todo mundo, não é? Será manifestado ao mundo por aquele que comprou o campo. Porque então já não vai ser mais rejeitado, então ele será aceito como um Messias. Aleluia, não é? Aquele que pagou com a sua vida, que deu tudo para comprar aquele campo, não é? Entretanto, enquanto esse dia não chegar para desenterrar esse tesouro escondido no campo, Deus está a fazer uma obra de escultura com muita arte, com muita sabedoria, uma belíssima obra de escultura que o Senhor está a fazer. Amém? Uma obra maravilhosa, que é a pérola de grande valor. A pérola de grande valor. Ok? Então vamos lá, segunda parábola. A pérola de grande valor, outras Bíblias dizem a pérola valiosíssima. Mateus 13, 45 e 46. Diz assim a palavra do Senhor. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Ok? 46. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende, mais uma vez, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Ok? Essa pérola valiosíssima, pérola de grande valor, como você quiser, é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja que Ele comprou com um preço altíssimo, deu tudo o que tinha, incluindo a sua vida. Amém? Pela sua igreja. Então você e eu fazemos parte dessa pérola valiosíssima, dessa pérola de grande valor. Deus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. Amém? Tem grande valor para Ele. Ela é tão bela que o homem, naquela parábola, não se importou em vender tudo o que tinha para poder adquiri-la. Jesus deu a sua vida, não é? Muito bem. Esse homem é Cristo. Ele vendeu tudo, inclusive dando a sua vida para poder adquirir, para poder comprar. E ele fez isso por amor, porque Deus não quer que nenhum homem pereça, mas que todos tenham vida eterna, ou não? E conheçam Deus e estejam eternamente com Deus. Muito bem. Jesus morreu para nos redimir, para nos comprar para si próprios. Nós já não somos nós próprios, agora somos dele, não é? E uma vez que nós aceitamos o Senhor e Salvador, nós nascemos de novo e nós passamos a pertencer-lhe de tal maneira que Ele até nos deu o seu Espírito para habitar em nós. O Espírito Santo. Eis a razão porque a Igreja de Cristo não é uma brincadeira, faz o que quer, dá shows, não sei o que mais.
é coisa séria, é coisa santa, amém? Porque ela é a possessão mais valiosa do Senhor Jesus. A igreja é a pérola de grande valor de Jesus. Você é especial para Jesus. Eu sou especial para Ele. Ama-nos. Amém? Com amor tremendo. Agora, vamos falar um pouco das pérolas. É interessante isso. As pérolas. Entre todas as gemas preciosas da terra, eu posso falar, eu trabalhei nisso um pouco, mas vamos lá. Entre todas as gemas preciosas da terra, as pérolas são únicas. Em vários aspectos. Nenhuma outra gema ou pedra preciosa, como você quiser, é como a pérola. Eu gosto de ver colares de pérolas. Eu gosto das pérolas. Não venha cá com diamantes, não venha cá com essas pedras, não sei o que. Dê-me pérolas. Pérola especial, amém? Agora, nesse sentido, como a pérola é única, também a igreja é única para Jesus. Não é? Jamais existiu algo como a igreja na terra. Amém? Vamos ver. O apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, referindo-se à igreja, ele chama a igreja de, vamos lá, 1 de Pedro 2,9. 1 de Pedro 2,9. Vamos ver o que é que ele diz, o que é a igreja. 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, vós, igreja, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, pérola de grande valor, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Outrora nós estivemos nas trevas, o Senhor nos tirou das trevas, amém? E nos colocou na sua maravilhosa luz. Então você faz parte da geração eleita, como igreja. Como igreja você faz parte do sacerdócio real. Como igreja você faz parte de uma nação santa. Como igreja você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? No Velho Testamento havia sacerdotes, porque eram pessoas separadas por Deus, para que eles representassem o povo perante Deus e representassem Deus perante o povo. No Novo Testamento, todo aquele que nasce de novo é um sacerdote. Hoje em dia já não deve haver mais sacerdotes, assim como havia antigamente. Todos nós somos sacerdotes. Amém? Somos sacerdotes. Porquê? Porque todos nós falamos diretamente com Deus, ou não? Todos nós podemos orar pelas pessoas, ou não? Aleluia. E somos sacerdócio, não só sacerdócio, mas sacerdócio real. Somos uma nação santa. Você é santo, eu sou santo. Não há aqui coisas que alguém super, não sei o que, vai proclamar, tu és santo. Não, isso não existe. Quem proclama é Jesus. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus, você é santo. Amém? Amém? Nós temos que ter essa percepção na cabeça. Agora, olhamos para alguns paralelos, que quanto a mim são extraordinários entre a singularidade da pérola e a singularidade da igreja de Jesus. Vamos ver, número 1. As pérolas são apanhadas no mar, ou não? Todas as outras pedras preciosas que nós conhecemos são apanhadas no subsolo, na terra. Já é uma grande diferença, não é? Agora, a Bíblia muitas vezes, quando se refere a povos e nações e raças e etnias, etc., ela chama de águas, ou mar, o mar. Representa nações, povos, etc. Tem aqui vários exemplos, mas eu vou só usar um. Apocalipse 17, versículos 1 e 2, e depois o versículo 15, só por causa do tempo. Vamos lá. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo... Comigo, apóstolo João, não é? Que escreveu Apocalipse. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre as muitas águas, os muitos povos, as nações, águas. Versículo 2.
com quem se prostituíram os reis da terra. Eu nem vou falar quem é a grande meretriz. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Agora versículo 15. Versículo 15, ok? Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Então, a nação de Israel foi estabelecida de uma terra, de uma família, amém? Aleluia. E foi crescendo, foi aumentando, mas a igreja, irmãos, foi, no Novo Testamento, foi formada e é formada por todos os povos, não só uma família, uma raça, mas todos os povos, amém? Tribos, raças, línguas, nações, ou seja, o mar, as águas. E a pérola encontra-se no mar, ok? Agora, número 2. A pérola é peça única, completa, indivisível. Não vou entrar muito aqui na química dela, mas um bocadinho vou ter que ser mesmo. Não importa o seu tamanho, não importa se ela é pequena ou se ela é grande, a pérola é única. Agora, é um produto, já está pronto. Ela não precisa ser nem lapidada, nem polida. Ela está pronta. Não é? Logo, é o produto pronto. E quando as outras pedras preciosas, para serem bonitas, têm que ser polidas e lapidadas, ou não? Ok? Quando se encontra uma pérola lá no fundo do mar, essa pérola já está pronta, é a pérola, não precisa ser, como eu disse, polida ou lapidada, está ali, brilhante, linda, não é? E está perfeita, já está aperfeiçoada, como o apóstolo Paulo diz que é a igreja. Colossenses 2:10, vamos lá, Colossenses 2:10. Também nele, igreja, nós, também nele, em Cristo, nós estamos o quê? Aperfeiçoados. Você nasceu de novo, o seu espírito é perfeito, ou não? Aleluia. O Espírito Santo habita lá. Porque ele, o Senhor, é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Número 3. As pérolas são formadas devido a um grãozinho de areia, uma pedrinha irritante. Vamos ver. No centro, se você cortar uma pérola ao meio, e no centro da pérola tem lá um grãozinho de areia. Esse grão de areia, pelas correntes das águas, etc., entrou por dentro da concha da ostra. E lá dentro da concha da ostra, começa a irritar a ostra. A ostra não se sente confortável. É como se você tivesse uma pedra no sapato, não é? E então ela liberta um produto, que é um filme, para cobrir aquela pedra, aquela pedrinha, aquele grauzinho de areia, a fim de se aliviar da irritação que aquilo causava. Amém? E esse filme, esse produto que ela liberta, é totalmente bio. Eu digo isso, mas não vou mais detalhe, mas chega a dizer isso, ok? Agora, Jesus, homem, é a única pedra que deu origem à sua igreja, ou não? Ok? Ele é a pedra angular da igreja, como diz o apóstolo Paulo, a quem eu muito respeito, Efésios 2:20. Respeito e amo. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Essa pedra, enquanto na terra, irritou muita gente. Irritou os religiosos. Ainda hoje, muita gente se irrita com as coisas de Jesus, com a igreja de Jesus, com a palavra de Jesus. Muita gente se irrita, ou não?
Não quero ouvir falar dessas coisas. São fanáticos, são doidos. Ficam irritados, porque eles não veem nada da verdade do Espírito. Amém? Agora, é como esse grauzinho de areia que irrita a ostra. Muito bem. Na igreja não existe outro fundamento, outro alicerce que possa ser lançado, porque o que existe já foi lançado e é o verdadeiro, é Jesus, pedra da esquina da igreja. Agora, esta pérola, a igreja do Senhor Jesus, existe apenas por causa da pedra que irritou muita gente e que irrita muita gente, e o seu nome é Jesus Cristo. Os ricos não gostam de falar de Jesus, porque sabem que um dia vão ter que fazer contas com ele. Estou a dizer a verdade. Há pessoas que não creem em Jesus. Olha aí. Mas um dia vão ter que fazer, porque eles não são mais que Jesus. Eles vão ter que dar a cara, olhos nos olhos com Jesus. Sejam eles quem forem. Reis, presidentes, primeiros ministros, vão ter que olhar para a cara do Senhor. Não vão conseguir, vão ficar assim, olhar para o chão. Não vão conseguir. Muito bem, mas isso é outra história. Agora, Jesus, hoje, também irrita muito o reino de Satanás. Ou não? E todos quantos vivem nas trevas. Para mim Deus não existe, para mim não sei o quê. Não sei. Ouvem falar de Jesus, ficam irritados. Ouvem falar da palavra. Por quê? Porque a palavra mexe. A verdade mexe com as pessoas, não é? Então, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra: para vós outros, portanto, os que credes, nós, igreja, essa pedra é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Olha só, versículo 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, ficam ofendidos. Não fales nessas coisas, pá. Não quero ouvir disso, não é? São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Jesus deu tudo o que tem, comprou o terreno, comprou a pérola, deu a sua vida para que nenhum desses tivesse que passar por isso. Para que todos pudessem ser de Deus, ou não? Ser parte da pérola. Muito bem. Então, as pérolas são feitas de camada em camada. Uma camada por sua vez, depois outra camada, depois outra camada. E eles vão libertando esse filme, né, esse produto, as ostras, e vão formando essa pérola. E é isso que torna a pérola única. Que entre todas as outras pedras preciosas, porque todas as outras gemas ou pedras preciosas, como quiser, elas não são formadas de camada a camada a camada, mas uma vez e pronto. Está lá no calor, e são formadas pelo calor, por ação química, física, etc. E pronto, já está, não é? Mas a pérola não. A pérola vai sendo formada, não é? E Jesus diz, Mateus 16, 18, edificarei a minha camada por camada. Edificarei a minha camada por camada. A pedra, a pérola. Mateus 16, 18. A ver. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, tu és Petros, e sobre essa Petra, duas coisas diferentes. Há quem confunda, mas pronto, nós não. Edificarei a minha igreja. Essa pedra, edificarei a minha igreja. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa pedra, ainda hoje irrita, essa pérola irrita Satanás. Mas ele não vai prevalecer contra ela. Amém? Agora, nesse contexto, você e eu, nós somos pedras vivas, né? A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Porque nós vamos sendo lançados camada
por sua vez, por outra camada, por sua vez, outra camada. Nós vamos crescendo cada vez mais a imagem e a semelhança de Jesus, cada vez menos a nós próprios. Amém? Vamos sendo camada por camada, de fé em fé. Amém? Vamos de fé em fé em Jesus. O apóstolo Pedro também diz o seguinte, 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Diz assim o apóstolo: também vós mesmos, como pedras que vivem, outras Bíblias dizem como pedras vivas, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Todos nós somos sacerdotes. Sacerdócio santo, todos nós somos santos, não é? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Uau! Então, irmãos, como eu disse no outro dia, você entra numa igreja imponente, com muitas tretas, muitas coisas, as pessoas pensam que Deus está lá. Deus não está lá, por mais lindas que sejam esses edifícios. Deus está onde? Está dentro de nós. Nós somos as pedras vivas. E você e eu, pedras vivas, estamos juntos aqui, nós estamos a formar uma igreja de Jesus, onde Deus está lá, no seu Espírito. Amém? Então, chegará o dia em que a última camada será lançada sobre a pérola. Aleluia! E a pérola estará completa. E vamos ouvir o toque do arcanjo, não é? E o Senhor vem buscar essa pérola que Ele tanto ama. Pérola de grande valor. Agora, essas pérolas só podem ser vistas ou exibidas se forem apanhadas lá no fundo do mar, não é? Lá do lugar onde se encontram nas ostras. Então, um dia, o Senhor Jesus vai voltar. A pérola estará formada. O Senhor voltará para vir buscar a sua pérola, para tê-la com Ele para sempre, não é? A sua igreja. Ele vai exibir-nos, vai elevar-nos, exibir-nos da terra e vai levar-nos consigo para a nossa morada eterna, para o céu. Amém? Ali estaremos com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Os irmãos já conhecem essa escritura, mas já, vamos ler outra vez, não faz mal nenhum. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo são também parte da pérola, ou não? Ressuscitarão primeiro. E depois, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o Senhor diz, finalmente tenho essa minha pérola de grande valor comigo. Glória a Deus, que eu tanto amo essa pérola. E assim, nós vamos, como Ele diz, como o Senhor diz, em Mateus 13, 43, nós que amamos o Senhor, que nascemos de novo, fomos fiéis a Ele, somos parte da pérola de grande valor, vamos reluzir como o sol. Essa Bíblia diz que vamos resplandecer como o sol no reino do seu Pai. Uma pérola brilha ou não brilha? E nós vamos brilhar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. O que sabemos, amados, é que os dias em que nós estamos a viver, olhando para a palavra de Deus, são os últimos dias, não é? E por isso o Senhor quer que nós saibamos, nós, a sua igreja, a sua pérola, que Ele tanto ama, somos o seu prazer e, no bom sentido, o seu orgulho. Amém? Já agora nesta vida. Portanto, não vamos juntar coisas com coisas, alhos com bugalhos. Nós somos santos e vamos andar com o Senhor, em verdade, em espírito e em verdade, ou não? Louvando e adorando o Senhor. E bendito seja o seu santo nome. Nós somos a sua pérola de grande valor, como já vimos, não é?
Ele ama-nos com amor inefável, imensurável, com uma intensidade tal que essa massa cinzenta entre as orelhas não consegue medir a intensidade do amor que Deus tem para conosco. Você é especial, mas é mesmo. Você é menina do olho dele. E ninguém toca na menina do olho de Deus. Creia nisso. Deus tem assim como alguém muito especial, mas você tem que caminhar com ele também, não é? E um dia virá em que o Senhor Jesus, quando Ele nos tomar e nos levar para a nossa morada eterna lá no céu com Ele, o Senhor, com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação e, no bom sentido, com muito orgulho, o Senhor vai nos exibir perante os milhões e milhões de hostes espirituais e celestiais. Olha aqui, os meus queridos especiais, a minha pérola que eu amo. Uau! Uau! Bendito seja o nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que Tu estás formando essa pérola, Senhor. Nós não queremos usar para interesse próprio nada. Nós queremos ser verdadeiros na Tua palavra. Se tivermos que pagar preço, pagamos o preço, Senhor, porque nós Te amamos, porque o preço que Tu pagaste por nós é muito mais alto, sem comparação mais alto, Pai. Ó Deus, por isso nós queremos ser fiéis a Ti e a Tua palavra, Senhor. Ser guiados pelo Teu Espírito Santo, engrandecer o Teu nome e ganhar almas para Ti, Senhor. Pai, sem outros truques, mas pela Tua palavra e pela convicção do Teu Espírito, Pai. Porque é assim que Tu queres que eles sejam salvos. Obrigado, Senhor. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, meu Pai. Em nome de Jesus. E os que amam o Senhor dizem amém. Amém e amém. Aleluia. Somos a pérola. Aleluia. Obrigado, Pai. Se alguém precisar de oração, estamos aqui para orar. Venha à frente. Vamos orar alguma coisa em nome de Jesus. Já tiveram, a irmã já orou para a pastora Raquel, né? Acho que a irmã já orou. Não precisa. Amém. Amém. Aleluia. Não, já orou. A gente quer orar uma vez e agradece. Amém. Pai, eu oro para a tua filha aqui, nessa carreira de oração, em concordância com ela nesta situação. Pai, tu sabes exatamente o que fazer, operar naquela vida, em nome de Jesus, Pai. Concordamos, pedimos que tu intervenhas, poder de acordo com a tua vontade, a favor dele, para a sua alegria, para o seu gozo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E nada, nem coisa alguma que o inimigo tenha para dar para impedir que essas coisas, o teu querer aconteça, vão impedir que ele se ingre em ti, Senhor. Obrigado, Deus. Pai, envolve-o, Senhor. Quero que comece a sentir o teu amor, Senhor. Quero que comece a sentir a tua força, Pai. O teu carinho para com ele, Pai. E Deus, que essas coisas possam ser quebradas em nome de Jesus. Oh Deus, possa ter sucesso nos seus estudos, etc, etc. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. E os santos, Senhor, dizem amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. É, guerreira. Ela postou aqui para terça-feira fazer o canto à cabeça. Que o Senhor ajuda. Amém. Que não seja nada e não é nada. Claro que não. Está com problemas de quê? Já está a chamar o que não é, como se já fosse. Que é isso? Hã? Aleluia! Estenda a vossa mão sobre a nossa irmã querida. Pai, obrigado, Senhor. Esse táxi que ela vai fazer, Senhor. Que ela não tema, Senhor. Que ela não, com medo, com temor, com receio, que não abra a porta, Senhor, para o inimigo entrar, Senhor, em nome de Jesus. Mas Deus, que seja um resultado agradável para ela, Senhor. Que ela te dê louvores e diga amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós oramos, Senhor, para a cura divina já agora, em nome de Jesus.
Agora, meu Deus, a coroa da sua cabeça até a sola dos seus pés. Em nome de Jesus, Pai. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória por isso, Pai. Em nome de Jesus. E eu quero ouvir as boas notícias também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sexta-feira vou fazer uma visita à prisão em Coimbra. Então os irmãos orem por mim. Amém. Pregar a palavra de Deus. Amém? A prisão. E já fiz isso anteriormente, já lá tive. E agora estou sentindo fazer de novo. Então vou lá, não é brincadeira nenhuma, porque, enfim, há perigos, né? Mas o Senhor é conosco. Amém. Deus é bom. Orem comigo. Se vocês lembrarem, eu agradeço as vossas orações. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paizinho, obrigado, Deus, por uma semana de vitória para os teus filhos. Em seus lares, em seus afazeres, em seus estudos, onde quer que eles estiverem, Senhor, nas suas viagens, deslocações, etc. Sempre debaixo do teu favor, Senhor, da tua bênção, ó Deus, da tua proteção, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua paz, ó Deus, que o mundo não entende, Pai, mas que essa paz reina nos seus corações, porque essa paz é o árbitro em nossas vidas, para nós sabermos se estamos mal ou bem, Senhor. Quando não temos paz, é porque alguma coisa nós não estamos a fazer bem. Pai, obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Que a gente tenha sempre a tua paz, porque significa que nós estamos a deixar-nos guiar por ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A ti, Deus, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. E o povo que ama o Senhor diz amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Aleluia. Quero orar também pela família do Paulo, sim, pelo pai, o seu Mário, que está mal, Senhor. Nós já sabemos que aquilo já se espalhou por todo o corpo, Senhor. Nós queremos orar, ó Deus, força para o Paulo e a sua família, a Cláudia e todos eles, Senhor, lá naquela casa, Pai. Que a tristeza não venha roubar a alegria dos seus corações. Embora, Senhor, com eles nós choramos, porque eles choram, Pai. Porque nós os amamos. E nós oramos, Senhor, que o Consolador possa consolar os seus corações, fortalecê-los. E o seu Mário, que diz que está à espera do seu Salvador, ele que diga o nome desse Salvador, que ele menciona esse nome, Jesus Cristo. Pai, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E que seja feita a tua vontade, Pai. Tu sabes todas as coisas. Nós acreditamos, Pai, que pelas tuas pisaduras ele foi sarado, Pai. E por isso nós declaramos isso para ele em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.